aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos fazer essa questãozinha agora do CAPES UPE. Ó, 2020 aí a prova para 2020, tá? Então, a figura a seguir representa a planta de uma das piscinas do Hotel Del Pietro, onde pela manhã o jovem Aquiles fez uma caminhada em toda a sua borda da seguinte maneira: saiu do ponto P e andou 88 metros no sentido horário. Em seguida, percorreu 106 metros no sentido anti-horário e, por fim, percorreu aí 303 metros no sentido horário. Em que ponto o jovem Aquiles parou? Parou de ter noção da vida, né? Para que ele faz tudo isso? Mas, infelizmente, a gente está aqui para ver como foi que se deu aí essa análise, como se deu esse comportamento dele, né? Então, bora ver. Primeiro, a gente tem que entender o que é o sentido horário e anti-horário. A gente vai lembrar primeiro que esse horário ele vem aí da própria definição dentro da português, tá? Da língua portuguesa. Horário, então, hora tem a ver com o tempo. O sentido horário é só você olhar esse reloginho aqui mesmo, relógio analógico. Quando você pega um ponteiro do relógio, o que é que ele faz a partir daquele momento? Ele começa a se deslocar nesse sentido. Só você pegar um relógio aí, um relógio analógico, ele vai se deslocar nesse movimento. Esse movimento é o que a gente chama de sentido, o sentido que o ponteiro começa a se deslocar, sentido horário, tá? Horário. E quando ele faz toda essa volta, ele pratica esse sentido horário. Normal dele fazer, tá? O sentido da hora percorrer dentro de um relógio. Agora, o que é que acontece se esse ponteiro agora ele começar a se deslocar em outra direção? Em vez de ele fazer isso, nesse movimento, ele faz esse movimento aqui. Esse movimento aqui é o que a gente vai chamar de sentido anti-horário, tá? Então, esse aqui vai ser o anti-horário. Quando ele faz o sentido contrário aí ao deslocamento normal dele para caracterizar a hora, tá? Então, sentido horário, lembra do ponteiro fazendo essa rotação. Sentido anti-horário, lembra dele fazendo a rotação contrária, tá? Então, vamos primeiro agora ver a questão. Em seguida, ó, ele partiu do ponto P. Então, o ponto P na figura é esse ponto aqui. Se ele partir desse ponto, ele andou 88 metros no sentido horário. Só que ele andou 88 metros pela borda da piscina. Então, a gente tem que contar pelo perímetro, ou seja, pelos lados dessa piscina, quanto ele mediu. Então, ó, de P até E, ele tem 5. Então, 5. De E até esse tracinho aqui, ele tem 3. Então, até aqui, ele se desloca 8 metros. Tá? Quando ele parte desse ponto até D, ele gasta 1 metro. Olha o lado aqui. Então, você não pode contar 4 puxando assim. Você tem que contar essa borda aqui que ele caminhou também. Então, 8 metros, 9 metros. Ele pega desse ponto D até aqui, ele anda. Aí, mais 4 metros, ou seja, 4, 9 mais 4, 13 metros. Chega nessa ponta aqui, ele caminha até C mais 1 metro, ou seja, até aqui é 14 metros. De C aqui, nesse traço aqui, até esse ponto, ele pega 6 metros. Então, aqui no final, ele percorre 20 metros. 14 mais 6, 20 metros. Aqui, desse ponto até esse aqui, ponto B, ele percorre aí 22 metros aí. Se eu chegar de 22 aqui no ponto B até essa lacuna aqui, até esse tracinho, eu percorro mais 8. Então, aqui no final, ele percorre 30 metros. Chegando nesse ponto, ele tem que se deslocar agora no sentido vertical para cima. Se ele chegar aqui desse ponto até A, ele vai percorrer essa escala aqui, ó, tá? Então ele percorre 30, tá? Chega aqui a 32 metros. Chega em A, ele chega nessa aqui na borda aqui da piscina, percorrendo mais 1 metro, então é 33. E aqui desse ponto até S, que são 35, né? Porque aqui ele tem 2 metros, então 35 metros até chegar nesse ponto aqui percorrido. Chegando nesse ponto aqui de percorrido, ele começa aí a deslocar mais 5 metros, chegando até o ponto P. E o ponto P, somado aos 35, dá 40 metros aí percorrido. Então, no total, se ele chegar de P e fazer essa volta aqui completa, ele percorre aí 40 metros, tá? Então, ele vai percorrer 40 metros. Então, preste bem atenção. Ele vai fazer fazer um percorrido aí, ele vai dar uma percorrida de 88 metros no sentido horário, sentido do relógio normal. Se ele sai de P e caminha tudo e volta até P, ele caminha 40. Chegou em P de volta, ele vai caminhar mais, fazer outro percurso, ele vai caminhar mais 40. Então, no total, ele fez 2 voltas completas na borda da piscina e que deu 80 metros.
Então, ele pegou 80 metros, ele volta, ele sai de P, caminha 80 metros e volta para P de novo. Se ele caminhar mais 8 metros, tá? Se ele caminhar 8 metros, ele para nesse ponto aqui em questão. E eu vou chamar esse ponto aí de uma letra qualquer. Vou chamar ele de J. Tá? Então, aqui ele chegou em J. Se ele aqui ele percorreu 80 no sentido horário, em seguida ele percorre 106 metros no sentido anti-horário, tá? Da brincadeira. Só que se ele for percorrer voltando, o que é que vai acontecer? É o mesmo trajeto, então ele vai percorrer 40 voltando. Uma vez, então, de J, se ele percorrer 40 metros, aí ele percorre aí uma volta completa e volta para J. Então, aqui ele volta para J. Se ele percorrer mais 40 metros, que é uma volta completa de novo, no sentido anti-horário, ele volta para J de novo. Seguinte, só que ele já percorreu quanto nesse sentido de J? Ele já percorreu aqui, ó, 80 metros, tá? Se ele fizer uma volta completa, ele vai completar aí 120 metros, porém ele só completa aí 116. Então agora eu vou contar. Aqui, ó, ele está em 80. 80 mais 3, 83. 83 mais 5, 88. Nesse ponto aqui de novo. 88 mais 5, 93. 93 mais 2, 95. 95 mais 1, 96. 96 mais 2, 98. 98 mais 8 vai dar 106. Então, onde foi que ele parou? Ele parou em B. Se ele parou em B, aí ele diz, ó, eu percorri mais 303 no sentido anti-horário. Então, ele vai voltar agora esse percurso. Só que 303 vai dar quantas voltas completas? Se eu já sei que 40 é uma volta completa, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 303 e vou saber, dividindo por 40, quantas voltas completas eu vou conseguir obter. Então, 40 aí vezes esse valor. Eu sei que 40 vezes 5 é igual a 200. 40 vezes 6 é igual a 240. 40 vezes 7 é igual a 280. 40 vezes 8 é igual a 320. Vai passar, né? Então, eu contei 7 voltas e voltei para o ponto B. Se eu voltei para o ponto B agora, eu estou em quanto? 280. Falta agora me deslocar ainda um pouquinho mais, né? Então, aqui é 280, onde eu parei. Dado que eu já percorri 7 voltas completas. Sentido anti-horário agora. Aqui no ponto B, 280. Chegando nesse percurso aqui é 288, porque eu pego aí 8 metros. Chega aqui, eu desloco aqui para esta base. Então, deixa eu apagar aqui. Para essa base aqui, 208 aqui, eu percorro mais 2, então é 290. Mais um aqui, 291. Mais 2, 293. Chega aqui, 293. Para fazer esse percurso, eu tenho que caminhar mais 5. Então, aqui eu tenho aí 295. 293, não é? Percorro aqui 293. Então, 293 mais 5, eu vou ter 298. Mais os 5 aqui percorrido, eu chego aí a 200 não, né? Nessa soma aí de 298 mais 5, eu chego a 303. Só que eu estava aqui em 298 e andei mais 5 metros, chegando aqui ao ponto E de 303 metros, no sentido horário. O ponto aí que Aquiles parou, então, foi o ponto E da brincadeira. Tá? Então, aí, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima.